Boa noite, pessoal. Vamos dar uma sequência na nossa aula, né? Explicar um pouquinho sobre a diferença dos parâmetros STEL e TWA. Uma substância, ela comparada na ACG&H, ela pode ter tanto parâmetros em TWA quanto em STEL ou ambos. Então, a gente tem que primeiro entender o que é cada um desses parâmetros, para quando que é utilizado o TWA, quando é o STEL, o que significa cada um deles e quais as recomendações de cada um para garantir a segurança do trabalhador que está exposto a tal substância química que tem esses limites de tolerância, né? Então vamos começar pelo TWA. TWA é um parâmetro quando a gente quer comparar uma concentração média ponderada no tempo para uma jornada completa de 8 horas diárias ou 40 horas semanais, a qual o trabalhador pode ser exposto sem apresentar efeitos adversos à saúde durante a vida de trabalho. Então, é um parâmetro que eu avalio a jornada de trabalho como um todo desse operário, desse trabalhador, e a exposição que ele vai ter ao longo da semana em até 40 horas. É um pouquinho diferente do que a gente está habituado aqui no Brasil. A maioria dos empregos aí o pessoal fica 44 horas semanais. Como é um parâmetro americano pela CGIH, lá são 40 horas. O cálculo de exposição média pelo tempo, deixa eu só baixar aqui a tela. O cálculo de exposição média ponderada pelo tempo é o artifício mais recomendado para determinar a exposição média de uma jornada completa por trazer maior concentração, maior certeza na determinação de concentrações de agentes. O TWA não pode ser ultrapassado ao fim da jornada. Eu vou avaliar a jornada como um todo. Vamos supor que eu pegue um agente que eu tenho que medir em TWA, e aí eu entro em contato com o laboratório, pego um amostrador, só que esse amostrador, pelo volume de ar que ele vai poder carregar dentro desse amostrador, ele pode ficar ligado, de acordo com a vazão, 2 horas. E eu tenho uma jornada de 8 horas. Então, sempre que eu for avaliar TWA, eu tenho que pegar a jornada como um todo. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar 4 amostradores para pegar as 8 horas de atividade desse colaborador, tá? E aí isso fazer ele ser representativo para a vida laboral dele nessa empresa. Então não adianta também eu pegar um dia que está tranquilo, que não tem quase exposição ao agente químico que eu estou avaliando, e falar que é representativo. Da mesma forma que também não adianta eu pegar um dia atípico no qual ele está fazendo uma atividade que é muito além do normal, às vezes ele está forçando para que dê um valor alto, então tem que ter a presença durante a quantificação para ver se o colaborador está agindo da forma cotidiana ou não. Como que eu vou saber isso? Antes eu já fiz uma análise preliminar de risco, já fui levantar os riscos do ambiente, dos setores, já conversei com os operadores, já vi um pouco eles trabalhando, então já tenho uma noção da rotina habitual deles. Até mesmo eu preciso fazer isso para saber quais são os agentes que eu vou ter que quantificar, quais são as substâncias que eu vou ter que pedir para um laboratório, um amostrador, para depois ir para campo fazer a análise quantitativa. Então eu já tenho uma noção de qual é a rotina desse trabalhador. Então, quando eu for fazer a análise quantitativa, se estiver fora dessa rotina, eu vou conseguir ter essa expertise para analisar, tá? E sempre estar acompanhando a avaliação quantitativa como um todo, desde o início até o final. Não basta eu colocar o amostrador, virar as costas, ir para uma sala e voltar no final só para retirar também, tá? O segundo parâmetro que a gente vai falar hoje um pouco é o STEL. O STEL um pouco diferente do TWA. Por quê?
ele mede momentâneo ali, é um intervalo de 15 minutos. O TWA, ele pega os efeitos que o agente químico vai fazer de modo agudo, modo grave, para longo tempo de exposição, vários dias, meses, anos, o que isso vai ocasionar para o trabalhador. O STEL não. Se eu tiver ao longo da jornada de trabalho uma exposição muito alta, que passa pelo limite dele, eu posso já ter efeitos imediatos. Então eu fico comparando isso também, que às vezes eu tenho dentro da jornada de 8 horas, uma hora de exposição a um agente. Só que se dentro dessa uma hora eu tenho uma exposição de luz pelas 8 horas, não ultrapassei o TWA, pode ser que em algum momento eu vou estar ultrapassando o limite STEL, eu vou ter uma concentração muito forte num determinado momento. Então, o STEL é um limite de exposição média ponderada em 15 minutos e não deve ser ultrapassado em nenhum momento da jornada de trabalho. O limite de exposição STEL complementa o TWA e as exposições ocorrem dentro de repetições ao longo da jornada. A cada jornada de trabalho de 8 horas eu faço no mínimo 4 repetições e eu tenho que fazer intervalos entre essas repetições. Então vamos supor, pego a primeira hora de trabalho do operador e começo a trabalhar, eu vou lá e faço uma medição. 15 minutos, meço, espero um intervalo de 60 minutos para poder fazer a segunda medição. Espero um outro intervalo de pelo menos mais 60 minutos para fazer uma terceira medição. Aí eu vou esperar mais um intervalo de 15 minutos e faço a quarta medição. Esse parâmetro STEL é utilizado para substâncias com efeito agudo reconhecido. Então, para eu saber quais são as substâncias que têm o efeito, o parâmetro TWA ou STEL, eu preciso estar olhando na CGIH e nas últimas atualizações. Então, todo ano praticamente tem atualização, então eu tenho que pegar o que tiver vigente quando eu for fazer a análise quantitativa, né, química. Não adianta eu pegar de anos anteriores, que às vezes eu posso pegar um parâmetro que já foi alterado, tá? E assim, eu não posso escolher se eu quero utilizar o TWA ou o STEL. Eu tenho que usar ambos quando ambos forem apontados num determinado agente. Se só tiver parâmetro para STEL ou só parâmetro para TWA, perfeito, eu vou pegar aquele que tem parâmetro. Agora, se tiver parâmetro para os dois, eu sou obrigado a pegar os dois e analisar os dois.